Fala galera, beleza? Eu sou Marcelo da Expert e hoje eu vou fazer esse vídeo falando sobre fase, esse tema polêmico aí e algo que muitas pessoas aí querem saber como que funciona, como configurar, como fazer um correto ajuste, se no PX1 tem como fazer, se no PX2 tem como fazer. E vamos lá, né galera, porque a gente não tem muito tempo a perder não. O que é fase, galera? Fase é uma relação de tempo entre dois sinais, tá? Vamos considerar que é a sincronia entre dois sinais, tá? Imagine que eu tenho um alto-falante trabalhando assim, fora de fase do outro, tá? Fora de tempo. Eu não vou ter um alto-falante sincronizado ao outro, tá? Sempre quando eu estou em fase, eu tenho os alto-falantes sincronizados. Quando eu estou fora de fase ou de polaridade, eu tenho problemas aí com sincronia do meu alto-falante, tá? Eu posso ter um atraso assim e ter um cancelamento, posso ter um ciclo adiantado e por aí vai, tá? Então, fase a sincronia aí entre os dois sinais e devemos nos preocupar muito com a fase, porque é ela quem vai nos dizer se a gente vai ter uma soma total do nosso sistema, uma soma parcial ou um total cancelamento, tá? Imagine dois alto-falantes aí que estou em 100% em fase, em tempo, em polaridade, tudo certinho aí como manda o figurino, eu tenho um 6 dB de soma, tá? 6 decibéis de soma. Se eu tô com dois alto-falantes aí fora de fase, ou eles têm uma defasagem de 180 graus, eu tenho um completo cancelamento entre eles, tá? Então a fase que vai nos dizer quando eu tenho total soma ou total cancelamento, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês. Imagine aí num campeonato e você tem 8 alto-falantes graves, certo? E você está com o microfone medindo aqui a 1 metro do chão e a 1 metro dos seus alto-falantes. O primeiro alto-falante, tá? O mais perto do microfone ali, os alto-falantes de baixo, não vai chegar antes do microfone do que os últimos alto-falantes? Sim, certo? Vão tocar todos juntos. O primeiro chega o alto-falante e depois de um tempo vão chegando os outros, né? Isso aí é um problema de fase e pode causar um cancelamento, tá? Na verdade, ele sempre vai causar um cancelamento sempre que eu tiver uma diferença de tempo entre dois sinais, entre dois sinais iguais. Então, se eu ajusto esse sistema aí, eu posso ganhar aí 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 infinitos decibéis, tá? Porque se eu tiver 180 graus fora de fase, eu vou ter um cancelamento total. Vocês podem reparar aí que alguns sistemas, talvez o cara coloca aí 6 driver, 6D405, por exemplo. Aí ele coloca mais 4 na parte de cima. E às vezes piora, ou às vezes não muda nada o sistema. Isso aí é problema de fase, tá? É um driver cancelando o outro pela defasagem de tempo desses caras aí, certo? Mas quando a gente tem que se preocupar com a fase? Devemos nos preocupar com a fase quando temos sinais idênticos, tá? Como assim, Marcelo? Eu preciso me preocupar com a fase entre o grave e o tweeter? Não, porque eles não respondem à mesma região de frequência. Eu preciso me preocupar com a fase do tweeter e com o médio? Não, porque eles estão separados ali, não respondem à mesma frequência. Eu preciso me preocupar com a fase do driver do tweeter ou do driver do médio? Sim, porque tem alguma região ali, tem uma determinada região que eles estão tentando falar os dois juntos, tá? E se isso vai somar ou cancelar, depende da fase e polaridade, tá? Então, suponhamos aí que eu tenho um médio grave subindo até 1000 Hz e um driver fenólico aí descendo até 1000 Hz. Em 1000 Hz, eu não tenho tanto driver fenólico quanto o médio grave falando a mesma região, certo? Se eu tenho esses dois caras falando a mesma região, eu preciso ajustar a fase nesse ponto, tá? Eu preciso ajustar a fase nesse ponto. Eu vou mostrar na prática aqui para vocês, eu tenho duas caixinhas aqui, tá? Eu preciso me preocupar com 600, 500 Hz? Não, porque eu só tenho o meu médio falando. Eu preciso me preocupar com 5.000,
2.000, 3.000, 4.000 Hz? Não, porque eu só tenho meu driver falando, tá? Eu posso ter problema de fase entre dois drivers? Sim. Imagine que eu tenho um driver aqui na minha frente e tenho outro lá, a 1 metro de mim. Eu vou ter um cancelamento aí por causa da distância, tá? Eu vou ter combi filters aí que eu vou tentar mostrar pra vocês, tá? Eu vou fazer um vídeo um pouco básico, tá, galera? Na verdade não é um vídeo básico, é um vídeo um pouco complexo, mas é o começo da fase aí. Eu não vou me aprofundar muito a matemática, a física aí desses caras. Mas eu vou tentar explicar para vocês aí como fazer um correto ajuste de fase e como que funciona esse cara aí na teoria e na prática, tá? Então, vamos lá. Sabemos que precisamos nos preocupar quando temos dois sinais iguais e também quando temos o mesmo nível, tá? Eu não preciso me preocupar com a fase quando eu tenho diferença de nível. Como assim, Marcelo? Imagine que eu tenho um driver fenólico e um médio grave, eles estão se cruzando ali em 1000 Hz. Eu tenho driver fenólico tocando em 1000 Hz e médio grave tocando em 1000 Hz. Se eu tiver uma diferença de nível, de ganho, tá? Diferença de SPL ali de 12, 15, 20 dB, 20 decibels, eu não preciso ajustar a fase, tá? Porque eu só tenho 6 dB se eu somar dois sinais com o mesmo nível em fase. Se eu somar dois sinais com uma diferença aí de 6 dB, eu já tenho uma soma um pouco menor, tá? Deixa eu explicar para vocês. Eu tenho um sinal com 100 dB, outro sinal com 100 dB. Eu tenho um alto-falante que toca 100 dB, eu tenho outro alto-falante que toca 100 dB. Se eu somar esses dois caras, eu tenho 106 dB, se ele estiver muito bem acoplado. Se eu somar um cara que tem 106 e um que tem 100, eu não vou ter mais 6 dB de ganho, eu vou ter 3, 2 dB. Se eu somar um que tem 110 e o outro tem 100, eu quase não vou ter soma, tá? Então, se eu não tenho soma, eu também quase não tenho cancelamento, tá? Então, fase é importante? Sim, é muito importante. Fase é indispensável? Sim, é indispensável. Fase é tudo? Não, não é, galera. Resposta de frequência, nível, fase, todos caminham juntos, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, problema de fase, problema de fase, problema de fase. Cara, não culpem só a fase, tem muita coisa aí por trás de tudo isso. Mas sim, com um sistema muito bem ajustado à fase, eu consigo ter ganhos expressivos aí e consigo aumentar muito o SPL do meu sistema com apenas um pequeno ajuste aí, tá? Que eu posso fazer em qualquer PX1, PX2, PX 8.2, qualquer processador da Expert que a gente consegue fazer um ajuste de fase. Certo? Então, vamos lá, galera. Vou mostrar para vocês aí como funciona a corrente elétrica da saída do amplificador em um alto-falante, tá? Como que funciona esses caras aí, como eles se comunicam. Eu vou ter que mostrar num gráfico, tá? Eu tô filmando a tela do meu computador aqui, que eu logo vou mostrar para vocês aí. E eu tenho um gráfico aí, uma onda senoidal. Isso aí é como se fosse uma frequência fixa aí em 60, 70, 80, 90, 100, 20 mil Hz, não importa, tá, galera? Não importa a frequência por enquanto. E na parte de cima aqui eu tenho o positivo e na parte de baixo o negativo. Alguém já experimentou colocar uma bateria aí num alto-falante? Quando você pega uma bateria 12 volts, 3 volts, 6 volts no alto-falante, o que que acontece? Ele não repele o cone, isso aí inverta a polaridade, ele não atrai o cone. Se você nunca fez isso, pega aí um subwoofer, um alto-falante de grave, não vai pegar alto-falante de 20 watts RMS, tá, galera? Pega um alto-falante que você tem de grave e pode ligar numa bateria. Pode ligar em uma bateria aí que não vai ter potência suficiente para queimar seu alto-falante, tá? Desde que ele tenha pelo menos aí uns 300 watts. E você vai ver que quando você liga corretamente ele repele o cone, e quando você liga ao contrário ele atrai o cone, tá? E é isso aí o que uma onda senoidal faz com o seu amplificador. Reparem que aqui eu tenho essa cobrinha aqui, que é a onda senoidal, e eu tenho os polos aqui, positivo e negativo. E o alto-falante, ele copia essa onda senoidal, tá? Quando eu coloco positivo ele sobe, quando eu coloco negativo ele desce. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E ele vai formando a onda senoidal. Se eu colocar uma caneta nesse cara aqui e fazer isso,
vocês vão ver que ele vai desenhar a senoide perfeitamente, tá? Então, quando eu tô nesse pico aqui, eu tenho mais 10 volts, suponhamos aí, o meu alto-falante está com o cone todo repelido, e quando eu tô aqui, nesse momento aqui, ele tá com o cone todo atraído, tá? Então, repele e atrai o cone aí em função do tempo, tá? Isso aqui é uma onda senoidal. Agora, se eu tenho dois alto-falantes aí, reproduzindo o mesmo sinal, em tempo, assim, polaridade e tal, o que acontece? Nesse caso aqui eu não tenho dois alto-falantes assim, enquanto um repele o outro também repele, enquanto um atrai o outro também atrai, e segue aí infinitamente. Eu vou ter uma soma de 6 dB, tá? Quando temos dois sinais com a mesma amplitude em fase, eu tenho uma soma aí de 6 decibéis. Tá, beleza, tudo bem, até aí todo mundo concorda, né? Todo mundo ok. E se eu tenho um alto-falante com polaridade invertida do outro? Imagine, se você tem dois subwoofers aí numa caixa, coloca uma frequência fixa e liga um alto-falante invertido aí, você vai ver que um toca assim e outro assim, certo? Se eu tenho isso, eu tenho soma ou cancelamento? Eu tenho cancelamento, galera, porque enquanto um empurra o ar, tenta comprimir o ar, o outro atrai o ar aqui, certo? Então o ar vem desse cara para esse e acaba cancelando tudo, tá? O ar, a onda sonora, tá, galera? Então, quando eu tenho um alto-falante assim, fora de polaridade do outro, com uma defasagem de 180 graus, eu tenho aí um cancelamento total. Coloca uma senoide de 60 Hz aí no seu par de subwoofer, liga um ao contrário, deixa tocar. Liga certo e você vai ver que você tem um cancelamento total. Certo? E se eu tiver uma diferença de tempo entre esses caras, tá? Eu vou tentar exemplificar o que acontece aqui para vocês, tá? Eu tenho um alto-falante começando, ele vai até o semiciclo positivo, retorna aqui e depois o outro começa. Não é isso que está acontecendo aqui no meu gráfico? Ó, presta atenção. Um sobe, vem e o outro começa. Eu tenho uma diferença de tempo, não tenho? Eu tenho esse cara aqui mais parado. Dá um tempo e esse cara começa a funcionar novamente. Isso aí é uma defasagem de 180 graus de fase. Essa defasagem de 180 graus de fase causa uma soma ou um cancelamento? Galera, causa um cancelamento. É como se fosse uma polaridade invertida, né? Bem parecido com uma polaridade invertida, só que a gente tem aquele primeiro semiciclo positivo ali, que na polaridade invertida não tem, porque eles estão em tempo, tá? Então isso aqui eu tenho uma defasagem de tempo aí, que casa certinho com meio período, meio comprimento de onda aí da frequência que eu estou tocando. No caso aqui eu tenho um atraso de 0,5 milissegundos, que é meio período de 1000 Hz, tem um cancelamento de 180 graus de fase. E isso aí, a polaridade ele altera, ele defase 180 graus em todo o range, tá? De 20 a 20 mil Hz. Agora, a fase depende da frequência, certo? Então, vamos complicar mais essa coisa aqui, tá, galera? Pensem como uma coisa fácil aí, não é tão complicado, tá? Isso aqui é uma função trigonométrica, tá? Senoide é uma função trigonométrica, uma equação, e a gente precisa saber enxergar esse cara aí, tá? Imagina que a senoide é um círculo, tá? E esse círculo sai de 0 graus aqui, que é o ponto de repouso do meu alto-falante. Quando ele vem aqui, é a mesma coisa dele estar girando aqui, ó. E ele vai para 90 graus. Então, o ponto máximo, a crista da minha onda ali, é 90 graus. Depois eu venho para 180 graus, certo? E depois para 270 graus. Na verdade, 180 graus era aqui, vocês me perdoem. Mas depois eu venho para 270 graus, que é o ponto mínimo. Então, quando o alto-falante está todo para cima, ele está em 90 graus. Quando ele volta para o repouso aqui, ele está em 180. Quando ele vem aqui, ele está em 270. Quando ele volta aqui, que é um ciclo, se você não viu o vídeo sobre ciclos, eu vou deixar aqui em algum lugar, que eu não sei configurar muito bem esse YouTube. Mas quando ele volta, ele preenche a circunferência e
eu tenho 0 graus, né? Na verdade eu vou ter 360 graus, que é ângulo congruente de 0 graus, tá? 0 graus. Certo? Então, se eu tenho uma inversão de polaridade aí, o que acontece aqui? Eu tenho um sinal em 90 graus e outro sinal em 270 graus. Então, eu tenho uma defasagem de 180 graus entre os sinais, certo? Porque a inversão de polaridade faz um rotacionar para um lado e o outro rotacionar para o outro lado, certo? Todo mundo concorda comigo enquanto eu tenho um alto-falante? Um tá aqui, o outro tá aqui. Quando eu tô aqui todo para baixo, eu tô em quanto? 270. E aqui? 90. Qual que é a diferença entre eles? 180 graus, tá? Completo cancelamento. Nesse outro caso aqui... Tá. Nesse outro caso aqui, desculpem, passei correndo aí igual um doido. Eu tenho a diferença de tempo, como eu mostrei anteriormente. E tá um com ciclo positivo, o outro no ciclo negativo. Qual que é a diferença que eu tenho aí? Qual que é a diferença de fase? 180 graus, porque um sinal está em 90 graus e o outro sinal está em 270 graus. Galera, não desistam, não é fácil entender fase, mas veja esse vídeo 1, 2, 3, 4, 5 vezes que você vai entender, você vai saber configurar a fase e você vai ter ganhos expressivos no seu sistema de som, tá? Agora aqui, o que acontece, galera? Eu tô com um sinal aqui em 90 graus, tá? E o outro sinal também está em 90 graus. E é a mesma diferença de tempo que eu setei aqui. Aqui é uma frequência de 1000 Hz, eu tenho 0,5 milissegundos de atraso, certo? E tô defasado em 180 graus. Só que para esse mesmo 0,5 milissegundos de atraso para 2000 Hz, eu tenho uma defasagem de um ciclo completo. Então, esse cara aqui está em 360 graus na verdade, né? Mas eu não estou com um cara aqui em 90 graus e o outro também em 90 graus. Não. Então, eu não estou com os dois na mesma posição, eu não estou em fase, tá? Na verdade, eu estou com um defasado 360 graus do outro, tá? Mas vamos reconhecer que fase a sincronia entre os dois sinais. O que está acontecendo com esses alto-falantes? Eu tenho um alto-falante saindo do repouso, indo, voltando, aí os dois começam juntos, tá? Então aqui, aqui, aqui e vai. Então esse cara tá atrasado um pouquinho. Quando eu digo atrasado, tá, galera? Eu posso estar considerando atrasado com um delay aqui setado no meu processador, que vai mexer um e depois começar o outro. Como também, que é o que realmente acontece, diferença de tempo, tá? Vai causar o mesmo problema. Eu só estou usando os alto-falantes aqui para que você entenda. Como assim diferença de tempo? Eu tô com um alto-falante aqui na porta esquerda do meu carro, esse alto-falante chega aqui com, sei lá, 1 milissegundo. Aquele alto-falante lá chega com 2 milissegundos, porque a distância entre eles são 2 vezes. Aquele cara é 2 vezes mais distante que esse, tá? Então, um chega antes no meu ouvido que o outro, que causa o cancelamento de fase aqui, tá? Polaridade é quando a gente altera aí a polaridade do meu alto-falante. Geralmente quem usa caixa Euclides costuma alternar a polaridade ali. Galera, a polaridade ali, tanto no alto-falante quanto no processador, é a mesma coisa, tá? Você pode alterar tanto em um quanto em outro, que não vai mudar nada, tá? O processador faz aqui internamente exatamente a mesma coisa. Tá? E a polaridade eu não tenho diferença de tempo. Com base nesses estudos aí, a Merry Sounds criou um círculo. Aliás, nem sei se foram eles que criaram, tá? Eu que roubei essa foto deles aqui. Mas roubar não, porque eu tô colocando a fonte. Mas eles criaram um círculo de fase aqui que nos mostra, ó, quando eu tenho uma diferença de 0 grau ou de 360 graus, eu tenho mais 6 dB de soma, tá? Então, se eu tenho os dois caras aí exatamente em fase, eu tenho mais 6 dB. Se eu tenho uma diferença aí de 38 ou 322 graus, eu tenho mais 5.5 dB de soma, tá? Então ele não tem a soma total, que são 6 dB, mas ele tem 5,5, tá? Eu tô perdendo 0.5 dB ali. O que quer dizer isso? Um começa e o outro já começa. Então eles estão defasados aí
só um pouquinho em relação ao tempo. Na verdade, um chega, logo depois o outro chega ao nosso ouvido. Quando eu tenho uma diferença aí de 180 graus, não estraga meu vídeo PDF. Quando eu tenho uma diferença aí de 180 graus, ou um meio ciclo, né? Eu tenho um cancelamento de menos 100 dB. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tiver um alto-falante aqui, Marcelo, eu estou reproduzindo 100 Hz. 100 Hz é 3,4 metros de comprimento de onda. Metade do comprimento de onda é 1,7 metros. Então quer dizer que se eu tenho um alto-falante aqui, tocando 100 Hz, e outro lá, com uma diferença de 1,7 metros, tocando 100 Hz, eu vou ter um cancelamento total, eu não vou ouvir nada. Exatamente. Exatamente isso, galera. Então quer dizer que se eu tenho um alto-falante aí com 17 centímetros de diferença em relação ao outro, um tá aqui e o outro tá aqui, 17 centímetros, sei lá quanto dá, em relação ao meu ouvido, tá? Então um tá com 10 centímetros e o outro tá com 27. Então eu tenho uma diferença de 17 centímetros. Eu vou ter um cancelamento em 1000 Hz? Sim, você vai ter um cancelamento em 1000 Hz, tá? Dependendo da distância você vai ter um cancelamento. Por isso que a gente dá o delay e atrasa esse cara para os dois chegarem juntos ao nosso ouvido. Tá? O vídeo tá grande, né? Mas temos que fazer. Então é isso aí, galera. Esse círculo de fase aí nos mostra. Então se eu tiver dois sinais com diferença de 180 graus, onde vai estar meu ponteiro? Imagina que isso fosse um relógio. Se eu tiver com diferença de 180 graus, o ponteiro vai estar aqui. E se eu tiver com uma diferença de 90 graus, vai estar aqui. Se eu tiver com uma diferença de 240 graus, vai estar aqui. Quando eu começo a aumentar demais essa frequência, ele não vai entrando de fase e saindo de fase? Vocês perceberam que a diferença de tempo depende da frequência? Então, para eu ter um cancelamento em 1000 Hz, eu preciso de 17 centímetros, tá? Para eu ter um cancelamento em 2000 Hz, eu preciso de 8,5 centímetros. Então esse cara não vai começar a girar, porque 17 centímetros em 1000 Hz é fase. 17 centímetros em 2000 Hz, aliás, 17 centímetros em 1000 Hz é cancelamento, 17 centímetros em 2000 Hz é soma. Então o que acontece? Esse círculo vai aqui, dependendo da frequência, ele vai girando. Então eu estou vendo para 1000 Hz, ele está aqui. Para 2000 Hz ele está aqui, para 3000 Hz ele está aqui, para 4000 Hz aqui, e ele, por fim ele vai girando aí, dependendo da frequência. A Mer Sounds fez um vídeo aí pra gente mostrando como isso aí realmente funciona e como o Smart mostra a fase no seu gráfico de fase, tá? Para que vocês entendam. Então, roda o vídeo. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha clareado um pouco as ideias aí de como funciona a fase na teoria para vocês. Agora nós vamos fazer um vídeo sobre fase na prática, tá? Eu vou alinhar esses dois caras aí de diversas maneiras aí para que vocês entendam ainda mais como que funciona a fase na prática, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu me esforcei muito para fazer esse vídeo, eu gastei muito tempo para preparar tudo isso para vocês, porque na hora da gravação acaba que uma coisa não dá certo, outra coisa não dá certo. Eu gravei várias vezes por causa que eu não conseguia gravar a tela do meu computador. Mas a Expert consegue disponibilizar isso aí para vocês gratuitamente. Então espero que vocês vejam todo o vídeo. É muito importante que você veja completo esse vídeo para depois ir para o vídeo da prática, tá? Não adianta ir para o vídeo da prática direto que vocês não vão entender muitas coisas, tá, galera? Então, se você gostou do vídeo, você curte, você comenta, você compartilha, você deixa seu comentário.
Se você não gostou, você também deixa seu comentário e me diga aí o que eu posso melhorar, talvez, ou se tem alguma coisa que você não entendeu, que depois eu posso posteriormente gravar outro vídeo, tá? Vamos para a segunda fase da fase, tá? Parte 2 de destrinchando a fase aí, total desempenho do sistema de som automotivo. Um abraço, até mais.